Quero estar cumprimentando a todos com a paz do nosso Senhor. Quem vos fala aqui é o pastor Paulo Delanhese, São Paulo, Jundiaí. Estamos aqui no nosso canal do YouTube, no nosso momento resumo da Escola Bíblica. Essa é a nossa primeira aula do segundo semestre de 2019. Quero convidar você que ainda não está inscrito no nosso canal a se inscrever, digitando lá paulo.delanhese. É muito fácil. Quando você receber o nosso vídeo, o nosso link, clica em se inscrever, né? Ali quando o vídeo abrir, ao lado está o sininho, toque o sininho, faça o seu comentário, compartilhe os nossos vídeos com seus amigos no Facebook, no Twitter, no Instagram, no WhatsApp. Envie a eles, peça para que eles também se inscrevam. Tem já aproximadamente 2 anos que fazemos o resumo da Escola Bíblica. O nosso resumo é diferente de muitos que aí vemos. São excelentes, né? Mas quando o Senhor propôs no nosso coração fazer o resumo da Escola Bíblica, pensamos em algo diferente. Por isso, o nosso resumo é um resumo feito com a leitura, né? E um breve comentário em cima, porque eu sei que a correria do dia a dia às vezes fazem com que muitas pessoas não tenham o tempo adequado para ler. Lógico que isso não justifica, porque nós temos tempo para muitas coisas, mas é a forma que o Senhor colocou no meu coração. O título da aula de hoje é Tabernáculo, um lugar da habitação de Deus. Antes de entrarmos à aula, temos alguns versículos de parâmetros. Êxodo 36, 1, 3, executando com sabedoria o projeto de Deus. Hebreus 9, 1 ao 9, o sacrifício do tabernáculo tipifica o sacrifício perfeito de Cristo. Êxodo 29, 43 e 46, o tabernáculo era o símbolo da presença de Deus entre o povo. E 1 Reis 6, 11 e 13, no templo de Salomão, Deus confirmou sua presença entre o povo. E Hebreus 3, 1, 6, Deus é o edificador de sua casa. Apocalipse 21, 1, 4, o tabernáculo eterno. E o nosso textuário, Êxodo 25, 8, e me farão um santuário e habitarei no meio deles. Verdade prática. O tabernáculo de Moisés foi o protótipo da igreja de Cristo, na qual hoje Deus habita e manifesta a sua glória. Nossa leitura bíblica em classe está baseada em Êxodo 25, 1 ao 9, que nos diz assim a palavra de Deus. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada de todo homem, cujo coração se mover voluntariamente. Dele tomareis a minha oferta alçada. E esta é a oferta alçada que tomareis dele: ouro e prata e cobre, e pano azul e púrpura, e carmesim e linho fino, e pelos de cabra, e peles de carneiro, tintas vermelhas e peles de texuco, e madeira de cetim, e azeite para a luz, e especiaria para o óleo da unção, e especiarias para o incenso, pedras sardônicas e pedras de engaste para o éfode e para o peitoral. E me farão um santuário e habitarei no meio deles, conforme tudo o que te mostrei, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis. Assim mesmo os fareis. Aí está a ordem de Deus a Moisés, como deveria ser executado o tabernáculo. A introdução da aula de hoje nos diz que Deus sempre desejou se relacionar com o seu povo. Ao longo das escrituras sagradas, o Pai Celestial buscou se revelar ao ser humano para relacionar-se com ele. Deus é um ser pessoal. Nesta primeira lição, veremos que o tabernáculo foi constituído para que Deus habitasse nele e se encontrasse com o seu povo. Assim compreenderemos que essa construção requereu a participação humana por meio de ofertas voluntárias, que esse projeto veio da mente de Deus e que há uma revelação tipológica entre o tabernáculo e a igreja de Cristo. Então,
Deus querendo se relacionar com o homem, Deus querendo ter uma comunhão com o homem que foi perdido no jardim do Éden, através do pecado, ele faz o tabernáculo. Deus, por muitas das vezes, tentava se falar com o homem, mas somente no sacrifício perfeito de Cristo, veremos que foi possível que esse relacionamento se concluísse de verdade, como nos dias atuais que vivemos hoje, aonde podemos ir diretamente a Deus. A parceria de Deus com seu povo para a construção do tabernáculo. Êxodo 25:1-7. Por que construir um tabernáculo no deserto? É uma pergunta. O primeiro pentecostal, Gunnar Wingre, que redigiu um monógrafo para sua graduação teológica, na qual foi escrita à mão, é apresentada no Seminário Teológico Sueco, em Chicago, Estados Unidos, em 1929, iniciou seu texto monográfico assim. Vamos ver o que ele disse antes de darmos continuidade à aula de fato. A obra de Gunnar Wingre acerca do tabernáculo está dividida em 3 capítulos. Primeiro, introdução. Segundo, tabernáculo. E terceiro, comparações e contraposições ao tabernáculo. No terceiro capítulo, ele faz uma comparação do tabernáculo, pelo qual chama de tenda do testemunho, com a igreja de Cristo. Veja, assim como a tenda do testemunho, com todos os seus utensílios, foi ordenado por Deus, e a igreja cristã recebeu de Deus suas normas e seus mandamentos. A tenda do Antigo Testamento era o lugar onde Deus se revelava, enquanto as igrejas cristãs são hoje o lugar da presença de Deus, o lugar onde se fez a sua vontade. O primeiro era constituído de riquezas materiais preciosas. O segundo é constituído também de material precioso, isto é, de almas humanas redimidas do pecado por meio da graça de Cristo Jesus. Desta forma, a tenda do Antigo Testamento se contrapõe à igreja cristã do Novo Testamento. A bacia com água ficava em frente da tenda, e na água Arão e seus filhos limpavam seus pés e suas mãos antes de entrarem ao santuário, para que não morresse. Já no batismo é a maneira pela qual o cristão ingressa na igreja de Deus. Aquele que crê e recebe o batismo será salvo. Após o batismo, seremos sepultados com Deus. E assim como Cristo ressuscitou dos mortos, passaremos a caminhar em uma nova vida. Palavras, do nosso pioneiro, do nosso fundador das Assembleias de Deus, Gunnar Wingre, no seu escrito, falando o significado do tabernáculo antigo com a igreja. Desde que os israelitas saíram do Egito e caminharam até as cercanias do Monte Sinai, onde Deus falou com Moisés e revelou-lhe suas leis, o Altíssimo quis habitar entre o seu povo. Para isso ele concedeu a Moisés a planta de uma tenda, a fim de construí-la para reunir o povo de Israel diante dele, e assim receber sua palavra. Essa tenda, denominada tabernáculo, era de caráter provisório, pois podia ser armada e desarmada durante a caminhada israelita pelo deserto. Entretanto, conforme escreveu Gunnar Wingre, a razão principal de sua existência era de servir como uma morada sagrada, o lugar do encontro entre Deus e o seu povo. Então a tenda, o tabernáculo, era o local que Deus desejava encontrar com o homem, com o seu povo. Deus queria ter um relacionamento conosco. E vemos isto, que Deus falava com o povo. Deus descia no Monte Sinai, o monte fumegava, tremia, e Deus dava as diretrizes aos homens. Mas por causa do pecado, o homem ficou com medo e disse a Moisés que ele falasse com Deus e passasse a eles. Eles não queriam mais ouvir a voz de Deus, E por muito tempo isso continuou, até
a morte de Jesus na cruz do Calvário, quando o véu do templo rasga. Então Jesus novamente agora dá-nos o acesso para falarmos diretamente com o Pai. Ele até nos ensina uma oração que nenhum judeu faria, por mais ousado que fosse, que era chamar Deus de Pai, que era orar diretamente ao Pai. Somente o sacerdote tinha essa primazia, mas o sacrifício de Jesus nos deu essa liberdade e hoje podemos orar assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim no céu como na terra. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, né? Assim como nós perdoamos os nossos devedores. E assim continua, né? Só estou dando uma pincelada para você entender. Olha que privilégio. Eu e você podemos chegar diretamente a Deus. Não precisamos de intercessores, não precisamos de sacerdote, não precisamos de padre, não precisamos de missionário, não precisamos de profeta, não precisamos de pastores para orar a Deus a nosso respeito. Nós mesmos vamos a Deus, dobramos o nosso joelho e falamos. Não precisamos de santos. Precisamos sim da oração um dos outros. Mas, quando queremos falar, podemos dobrar o nosso joelho, podemos estar em pé, podemos estar deitado, podemos estar em qualquer lugar. Temos um acesso diretamente a Deus através do sacrifício de Jesus. A materialização da obra de Deus. Êxodo 25:2. O projeto de Deus teve origem no céu e se materializou na terra por meio de seus filhos. A construção do tabernáculo se efetivou mediante a participação do povo de Deus, através de ofertas alçadas e voluntárias, como ouro, prata, cobre, pano azul, púrpura, carmesim. A obra de Deus requer parceria humana. No tempo da graça, o princípio da manutenção da igreja local mesmo é o dízimo e as ofertas alçadas. São para o sustento das necessidades que envolve uma igreja. Projeto de construção de templo, de sustento de obreiros, de evangelização, de ações sociais, de educação cristã. Em vez de cultivarmos uma postura contrária, deveríamos voluntariamente ofertar a obra de Deus como fruto de gratidão e reconhecimento de suas bênçãos em nossas vidas. 2 Coríntios 9:7. Então, as ofertas e os dízimos é para isso. E tem alguns ignorantes, alguns avarentos, né? Que são miseráveis, que vivem falando mal do dízimo, vivem falando mal da oferta. Por quê? Porque são miseráveis, porque não conhecem a Deus, distorcem dizendo que é da lei, que hoje vivemos na graça, mas esses mesmos sentam nos bancos da igreja, bebe água, né? Usa o banheiro, né? Usa o microfone, toca e acha que não tem que ofertar e nem dizimar. Esses miseráveis não deviam usar nada disso, já que eles são contra. Porque nós vemos a construção do tabernáculo, o povo doando para a construção. E para a manutenção da igreja não pode ser diferente. 3 verdades bíblicas que o ofertante deve saber. Êxodo 25:2. A oferta foi um plano de Deus para o sustento de sua obra. No Antigo Testamento, uma promessa de bênçãos materiais para os que reconhecem essa verdade. Aqui não há o estímulo para se negociar oferta e bênção, mas a afirmação de que é a vontade do Senhor que contribuímos generosa e voluntariamente para a sua obra, reconhecendo que Ele domina até as nossas finanças. Isso deve ser voluntário, jamais por coação, ou seja, por obrigação, tá? Você não pode ofertar a Deus porque você quer um carro novo, você quer trocar de casa, ou porque você quer uma conta gorda ou quer ficar milionário. Não. Esses Deus também não aprova. E eu os chamo de câncer, de nuvem sem águas, como Judas diz, árvore infrutífera 2 vezes morta, né? Por isso, você oferta não para ser abençoado. Você oferta porque você já é abençoado e próspero. Porque não tem problema ser rico, tá? Não tem problema ser próspero. O problema está nesses miseráveis que coage e oprime os mais humildes para ofertarem. E enquanto eles andam em carros importados e mansões, muitos moram na favela e não tem nem com o que comer. Esses miseráveis, com certeza, vão prestar conta diante de Deus. O segundo ato da oferta é ofertar
é voluntário. O versículo 2 mostra que o Senhor aceitaria a oferta de todo homem, cujo coração se mover voluntariamente. Êxodo 25, 29. Deus conhece cada um dos seus servos e servas, por isso, reconhece quem faz essa obra de maneira generosa ou egoísta. Jamais nosso Senhor aceitaria oferta por coração, mas Ele deseja ver em nós uma atitude voluntária e amorosa, porque dou-lhe testemunho de que, segundo as suas posses e ainda acima das suas posses, deram voluntariamente. 2 Coríntios 8:3, é Paulo, elogiando a igreja, que havia ofertado para o seu ministério voluntariamente e havia dado até mesmo além das suas posses. Mas não podemos fazer desse aqui um trampolim, como muitos pregadores de prosperidade faz hoje, para oprimir o povo e amaldiçoar o povo, porque o povo não pode dar. Deus nunca amaldiçoa as pessoas, Ele quer que o homem e a mulher tenham o coração voltado, voluntariamente para ofertar. Porque a oferta que não é voluntária não serve para nada, Tem gente aí que recebe oferta até de pecador, até de assassino. E a Bíblia diz que Deus não recebe a oferta quando temos uma intriga com o irmão. Temos que primeiro pedir perdão se queremos ofertar no altar. Mas essas aves de rapina, querem dinheiro, não se preocupa de onde vem o dinheiro. Pode vir do tráfico, pode vir da prostituição, pode vir do crime. Infelizmente, há muitas igrejas que recebem oferta de tudo quanto maneira, como os sacerdotes, lá a qual Jesus muitas das vezes os corrigiu, os chamando, de sepulcros caiados. Portanto, na igreja de Cristo não pode haver mercantilismo da fé, mas infelizmente há. Você não pode se deixar coagir para trocar ou negociar o que é espiritual a fim de receber bênçãos materiais, mas infelizmente as pessoas estão fazendo exatamente isso. O que a palavra de Deus diz é que você precisa amar ao Senhor de todo o coração e ser constrangido por esse amor, doar voluntariamente. Essa perspectiva humilde gera bênção da parte de Deus, porque quando o meu coração se volta para dar ao Senhor voluntariamente, automaticamente somos abençoados. 3. Fidelidade ao Senhor trará abundância. A Bíblia nos ensina que quem é fiel no pouco será muito recompensado. Mateus 25, 21. Moisés foi um líder que compreendeu bem essa verdade e a viveu, pois o povo trouxe tanta oferta em ouro, prata, cobre, pedras preciosas e madeiras que encheram os depósitos, e disseram a Moisés o povo: traz muito mais do que é necessário para o serviço da obra do Senhor. Ordenou. Êxodo 36, 5. Seja fiel ao Senhor. Essa é a recomendação de Deus para mim e para você, que somos servos do Senhor. Tópico 2. O tabernáculo foi um projeto de Deus. Êxodo 25, 8, 9. Após estudarmos a primeira seção do versículo 1 ao 7, que mostra a congramação do Senhor ao seu povo para a construção do tabernáculo, por meio das ofertas alçadas, agora nos deteremos nos versículos 8 e 9, pois esse revela como Deus elaborou esse projeto. Deus arquitetou o tabernáculo, Êxodo 25, 8, parte 1 do tópico 2. E me farão um santuário e habitarei no meio deles. Assim inicia o versículo 8. O tabernáculo seria um santuário em pleno deserto, onde Deus habitaria entre o seu povo. Desde o início é perceptível o caráter provisório do projeto divino, pois o povo de Israel não faria uma peregrinação perpétua no deserto. Deus elaborou a engenharia e arquitetou toda a construção do tabernáculo, dando a Moisés a relação dos materiais que deveriam ser utilizados. Por meio do legislador de Israel, o Senhor conduziu o seu povo desde a saída do Egito até o Monte Sinai. Neste monte, ele revelou-se a Moisés e aos 70 anciões do povo, bem como Arão, Nadab e Abiú, que viram a glória de Deus. Êxodo 24, 9 e 11. Ali a glória do Senhor estava presente e uma nuvem cobria o monte. O aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no gume do monte. Êxodo 24, 15 e 17. Por 40 dias e 40 noites Moisés entrou no meio da nuvem e subiu até o gume do monte para ouvir a Deus. Êxodo 24, 18.
Ali o Altíssimo deu a Moisés as diretrizes para construir o lugar onde ele habitaria. Que coisa gloriosa, fantástica. O tabernáculo foi um projeto de Deus. Embora Moisés haja sido formado academicamente no Egito, nenhum item do tabernáculo era fruto de sua mente engenhosa e disciplinada. Recebendo instruções diretas de Deus, Moisés persuadiu o povo hebreu a construir o tabernáculo, pois este era um projeto celestial. O Pai desejava habitar entre os homens e derrubar a parede de separação erguida pelo pecado no Éden, como falamos. Ele queria fundir o céu com a terra. Esse projeto glorioso só alcançaria o objetivo máximo na encarnação e crucificação de Jesus Cristo, seu amado Filho, na plenitude dos tempos. Gálatas, capítulo 4, versículo 4, Efésios 1, 5 ao 10, como dissemos, né? Deus agora se relaciona com o homem e com a mulher. Hoje temos livre acesso ao trono do Senhor. O plano térreo do tabernáculo, Êxodo 25, 9. O plano térreo do tabernáculo continha um espaço físico de 100 por 50 côvados, aproximadamente 50 por 25 metros, uma vez que um côvado equivale de 45 a 50 centímetros, pois a medida do côvado naqueles tempos era a distância entre o cotovelo e a ponta do dedo médio de um homem. Vamos às suas divisões para sabermos como que funcionava este local de adoração a Deus. Parte A, o pátio. Esse espaço do tabernáculo era chamado átrio ou pátio e era fechado por uma cerca feita de cortinas de linho fino torcido e presas por ganchos e pinos em pilares de madeira de acácia. Êxodo 27, versículo 18. Parte B, o altar dos holocaustos. No espaço externo dentro do átrio, desde a porta de entrada, havia o altar de bronze ou cobre, onde eram feitas as ofertas queimadas e principalmente onde era feito o sacrifício pelo pecado do povo. Êxodo 27, 1:8, 38, 1:6. Parte C, a pia de bronze ou cobre. Havia também uma bacia de bronze ou cobre, para que os sacerdotes lavassem as mãos e os pés antes de entrarem no interior do tabernáculo. Êxodo 30, 18 ao 21, Êxodo 38, versículo 8. Parte D, a tenda do testemunho. Tabernáculo propriamente dito era a parte interna e ficava dentro do pátio, composto por duas partes, o lugar santo e o lugar santíssimo, ou santo dos santos. Parte E, o lugar santo. No lugar santo havia 3 elementos: candeeiro, candelabro e o castiçal de ouro, com suas 7 lâmpadas. A mesa feita de madeira de acácia e coberta de ouro era chamada mesa dos pães da proposição. Por fim, ainda no lugar santo, de frente para a entrada, de cortinas bordadas que davam para o lugar santíssimo, estava o altar do incenso, revestido de ouro, no qual se faziam intercessões pelo povo de Deus. Hebreus 30, 1 ao 6, 37, 25, 8, melhor dizendo, Êxodo 30, 1 ao 6, 37, 25 ao 8. F, o lugar santíssimo, santo dos santos, por último, e de fato, em primeiro lugar, estava o lugar santíssimo, onde se encontrava a única mobília chamada de Arca do Concerto, Números 10, 33, Arca do Tabernáculo, Êxodo 25, 22, ou também a Arca da Aliança, na qual se guardava as tábuas da lei. Aí está como que era composto o tabernáculo. Então, nós temos aqui o modelo de como foi feito esse encontro de adoração que Deus queria ter com o povo. Vamos ao tópico 3, a revelação tipológica entre o tabernáculo e a igreja. A importância do aspecto tipológico do tabernáculo, o apóstolo Paulo deu importância a essa relação tipológica quando escreveu: tudo o que dantes foi escrito para nosso ensino, foi escrito para que pela paciência, consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Romanos 15, 4. O tabernáculo de Moisés no deserto deixou profundas lições para a igreja. Nessa tipologia descobrimos uma relação com a igreja e com o Senhor Jesus. Nas lições seguintes veremos a importância simbólica
do tabernáculo em seus adereços, utensílios e culto, seus ministros e ajudantes, sua ordem e o significado de cada ente na relação espiritual tipológica com a igreja de Cristo. A igreja de Cristo e o tabernáculo de Deus na terra. O tabernáculo é o templo de Salomão, simbolizavam a igreja de Cristo edificada para a morada de Deus em espírito. Efésios 2, 22. Alguns textos do Novo Testamento fazem da tipologia o modo de comparação entre o tabernáculo e a igreja. Paulo tipificou a igreja como edifício de Deus para falar de crescimento coerente e organizado da comunidade cristã. 1 Coríntios 3, 9. Nesse edifício, os crentes em Cristo são identificados como pedras vivas, as quais são edificadas umas sobre as outras. Portanto, a igreja é o edifício espiritual construído para a morada de Deus, como o tabernáculo no Antigo Testamento. Ela também é tratada como templo de Deus. 1 Coríntios 3,16, a figura do templo aqui tem dupla referência, pois refere-se à igreja e também ao lugar da presença de Deus. A igreja é tipificada como a casa de Deus, de caráter familiar, porque a palavra casa, nesse contexto, refere-se à família que mora na casa. 1 Timóteo 3,15. O tabernáculo de Moisés era material e de Deus habitava nele. A igreja é também o tabernáculo espiritual, onde o Altíssimo habita e se manifesta gloriosamente. Efésios 2, 22. Então, tanto o tabernáculo do Antigo Testamento, como a igreja da atualidade, é chamado de casa de Deus. É chamado de local aonde Deus cultua com o seu povo, com os seus servos, aonde Deus se relaciona com o homem e com a mulher, quando o homem e a mulher buscam o Senhor. Quando o homem e a mulher entregam a sua vida unicamente ao Senhor. Conclusão. Essa lição teve por objetivo levar o aluno à compreensão da tipologia do tabernáculo em relação à igreja. O tabernáculo seria mais do que um protótipo ou modelo futuro da igreja, no qual Deus revelaria a sua glória. Esse tabernáculo aparece como um bem futuro, Colossenses 2,17, que aponta para a pessoa de Jesus Cristo, que veio a este mundo mostrar na prática o desejo de Deus em habitar com os homens. Ele fez isso na encarnação de seu Filho, o tabernáculo divino. Ou seja, através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, através da morte do seu Filho amado, pelo grande amor que Deus amou a humanidade, porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a vida eterna é essa, que creiais naquele que ele enviou, ou seja, que creiais em Jesus, que reconheça o sacrifício perfeito de Jesus, que se entregue voluntariamente a ele, a sua vida, a sua família, a sua casa, seus projetos, seus sonhos. Deus sempre quis ter um relacionamento com o homem, como viemos falando no decorrer desta lição. Desde o jardim do Éden, Adão e Eva, Deus vinha falar com eles. O pecado fez essa separação, distanciando o homem de Deus. Mas durante toda a história bíblica, vemos Deus falando com homens específicos. Vemos Deus falando com Abraão, com Noé. Vemos Deus falando com os profetas. Vemos Deus falando a Moisés, como o caso específico desta aula de hoje, para construir um templo, um local de adoração, um local de relacionamento. Vemos Deus falando de uma nova aliança que faria com o povo, que era através do sacrifício perfeito de Jesus, e que vemos a conclusão, com Jesus morrendo na cruz e Deus, através de Jesus, nos dando acesso a Deus, como já dissemos, a oração do Pai Nosso, que toda religião, toda crença conhece, Não importa qual a crença, desde que seja cristã, todo mundo sabe que podemos orar agora diretamente a Deus, e como disse lá atrás, não precisamos hoje mais nem de um padre, nem de um pastor, nem de um santo, não precisamos de intercessão de ninguém. Eu e você podemos ir diretamente a Deus, Somos carentes da oração de todos, mas nós mesmos podemos orar. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feito
a vossa vontade assim no céu como na terra. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Essa é a oração modelo que Jesus nos ensinou para termos acesso diretamente a Deus. Amém? Deus abençoe a todos. Pastor Paulo Delanhese, São Paulo, Jundiaí. Esse é o nosso resumo da nossa escola bíblica. Se você ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube, se inscreva. Muito simples, né? Ao receber o nosso vídeo, abre ele, ao lado está escrito se inscrever, clique, toque o sininho, faça o seu comentário e também compartilhe com os seus amigos, né? Peçam para que eles também se inscrevam. Envia a eles no Facebook, também no WhatsApp, pois assim podemos levar uma mensagem como essa de esperança a muitos lares. Nosso canal tem mais de 300 vídeos, né? Vídeos da escola bíblica como esse, vídeo de orientação familiar e também em defesa da fé cristã. Deus abençoe a todos. Até o nosso próximo vídeo.